Boa noite, meu povo! Vamos conversar nessa nossa quarta para de hoje sobre 3 estratégias para que vocês possam aumentar o número de agendamentos de clientes, né? O número de vendas dos serviços de vocês. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Elisângela Martinelli, trabalho com marketing há mais de 15 anos e toda quarta-feira, 19h09, eu tô aqui trazendo uma estratégia ou detalhando como vocês devem executar uma ação, sempre com foco para que vocês tenham mais vendas e mais resultados nos negócios de vocês. Meu papo aqui é principalmente com você que é profissional liberal, você que é um pequeno empresário e que atua na área de serviços, né? Serviços que é tão desafiador de vender. É você que está buscando usar o marketing digital para atrair mais clientes e conseguir vender mais facilmente os seus negócios. Então, quem está chegando aí, me dê um ok, se áudio tá bom, se estão me vendo, me ouvindo, se tá tudo certinho para a gente poder conversar. Sugiro também que vocês peguem papel e caneta para anotar essas ações, né? Pegar os detalhes, porque o meu objetivo aqui é que vocês entendam o que precisam fazer e saiam com o detalhamento, né? Que vocês consigam executar, que vocês coloquem em ação. Por isso é importante que vocês anotem também e fiquem, como sempre, muito à vontade para tirar as dúvidas de vocês, né? A vantagem de quem vem para cá no ao vivo é essa. É poder conversar, poder tirar as dúvidas, poder saber como adequar isso para a sua realidade, para o seu negócio, respeitando as suas habilidades, tá? A Lili, isso, perguntou se para produtos não. Lili, eu falo aqui sobre estratégias de marketing, principalmente voltado para serviços, que são, né, coisas mais intangíveis. O que eu vou falar hoje funciona também para produto. A gente já implementou, já executou também para produto, mas a minha fala, as minhas orientações, até pela minha experiência, são sempre muito mais voltadas para serviços, tá? Mas elas se aplicam também a produtos, vão funcionar lindamente também, mas o meu viés, o meu olhar, né, é sempre muito mais para serviços. E também é para quem quer usar o digital, não só para vender curso online ou para vender produto online, mas quem quer usar o digital com o seu propósito maior, que é uma ferramenta de atração de clientes e vendas. Boa noite, Elane, tudo bem? Sumidinha das mentorias você, hein? Tô com saudade já de você lá na comunidade. Mas vamos lá, né, gente? Existem, né, vários pontos importantes que a gente precisa trabalhar dentro do marketing digital, né? Eu sempre comento aí sobre os 3 pontos fundamentais, que é a gente ter a nossa base de informações, né? Ter clareza do público, ter uma apresentação muito vendedora do nosso serviço. Falo também sobre a importância da gente ter uma estratégia com início, meio e fim, que respeite a lógica de vendas, e também a importância da gente saber executar corretamente as ações, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas não sabe como executar corretamente. E hoje eu separei 3, tá? 3 estratégias. São 3 estratégias diferentes que fazem parte de uma estratégia maior, que é o que eu ensino toda segunda-feira lá no YouTube e é o que eu ajudo os meus alunos, os meus mentorados dentro da comunidade. Então, vamos lá. Primeira ação, tá? Primeira estratégia que é muito importante que vocês façam. A gente tem que levar em conta o que é, né? Se a gente quer vender mais, eu preciso, se eu quero ter mais clientes agendando, se eu quero ter mais clientes contratando o meu serviço, eu preciso ter mais pessoas me conhecendo. Por quê? Porque a primeira etapa, né, o primeiro pilarzinho para que a gente consiga vender é que as pessoas nos conheçam. Eu sempre falo aqui que a gente, quando vai traçar uma estratégia, a gente tem que pensar em atração, relacionamento e oferta. Atração para que novas pessoas nos conheçam, relacionamento para que as pessoas confiem naquilo que a gente tem para vender e oferta para estimular as pessoas a comprar e para que elas tenham entendimento claro do que a gente está vendendo. Então, a primeira ação extremamente importante e que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo hoje no Instagram é o quê? É trabalhar com posts específicos, planejados, pensados e construídos para atrair novas pessoas para o seu perfil. E junto com essa construção, é fundamental
que a gente faça investimento em mídia. Investimento em mídia, eu não tô falando de milhares e milhões, eu tô falando aí de uma média de 150, 300 reais por mês, no mínimo. Né? A gente consegue hoje trabalhar com 5, 6 reais, tem uma variação dentro do Instagram, mas a gente consegue trabalhar muitas vezes com 5, 6 reais por dia, usando o botãozinho azul aqui do Instagram, que é extremamente simples e intuitivo. Por que esta ação é importante? Porque se eu não levar o meu conteúdo para mais pessoas, eu não vou ter pessoas novas me conhecendo. Se eu não construir este material da maneira correta, não adianta eu colocar dinheiro, porque as pessoas vão ver o meu conteúdo, vão ver o meu post e não vão chegar. O que a grande maioria das pessoas faz hoje, né? E isso muito pelo que é dito no mercado. As pessoas se preocupam em fazer uma quantidade gigantesca de posts. Então, poste todos os dias, poste 2 vezes por dia, faça reels com dancinha. E aí, né, quem é profissional liberal, quem está começando um negócio e que precisa do seu tempo, né, dividir o seu tempo entre fazer as ações de marketing e atender os seus clientes, fazer as suas ações de marketing ou aprender a fazer marketing e aprender mais sobre o serviço que executa, acaba ficando louco e meio perdido, do tipo assim, meu Deus, eu não consigo, é muita coisa, eu não tenho tempo. Então, é muito mais inteligente, em vez de você ficar tentando fazer muito conteúdo e esperar viralizar, é que você invista o teu tempo em fazer um conteúdo específico na semana, voltado exclusivamente para atrair o público. E que você invista pelo menos 150 reais por mês para que este conteúdo chegue nessas pessoas. Isso vai fazer com que você atraia pessoas com mais qualidade. E o que é trazer pessoas com mais qualidade? Pessoas que têm o perfil do cliente para comprar de você. Porque o jogo aqui no Instagram não é um jogo de ter milhões de seguidores. O jogo aqui é ter os seguidores certos. As pessoas que têm perfil para futuramente comprar de você. Assim que elas chegam ou um tempo depois. Isso varia de cliente para cliente. E aí vocês podem estar pensando, Elis, que tipo de post é esse? Qual é esse post que funciona para atração? Esse post que funciona para atração, e assim, ele pode ser um post simples. O que é um post simples? É um card único com um texto. Ele pode ser um post em carrossel ou ele pode ser um vídeo. Só que se você for focar em fazer um vídeo para viralizar, em fazer reels para viralizar, muitas vezes vai viralizar para um público que não tem nada a ver. Muitas vezes você não vai fazer porque você fazer dancinha não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o perfil do teu negócio. Então, esse tipo de post você tem que pensar em duas frentes muito específicas, tá? Qual é o principal, ou quais são, né? Os 3 ou 4 principais problemas que o teu cliente tem hoje no dia a dia dele, que o teu serviço resolve. Quais são esses problemas? E quais são as 3 ou 4 principais vontades, desejos que o teu cliente tem, que o teu serviço resolve? O que ele sonha em conquistar? E aí, isso eu falo repetidas vezes aqui, né? Falo muito sobre isso. E muitas pessoas continuam errando nesse ponto. Porque toda vez que vão criar este material, em vez de falar daquele problema real, e daí façam esse seguinte exercício, tá? Pensem no teu cliente potencial lá no dia a dia dele. Lá no dia a dia, lá na rotina dele, onde o teu serviço se encaixa. O que esse cliente está reclamando do dia a dia dele que o teu serviço pode ajudar? Quais são as palavras exatas que ele utiliza para isso? Porque a gente tem o péssimo hábito de quando vai construir esse post, vai fazer esse vídeo, de falar sobre uma coisa que a gente faz, sobre a linguagem técnica. A gente quase que dá a resposta em vez de usar a situação do cliente. E o correto é
esse material precisa ser o caminho para como eu consegui tal resultado, como eu resolvi tal problema, como resolver o problema X. E lá no final desse post, a gente vai falar que para resolver aquele problema X, a pessoa precisa executar ABC. E esse ABC que a gente vai dar como resposta é exatamente o que a gente entrega dentro do nosso serviço. E esse post é o que deve ser impulsionado. Porque se você simplesmente faz um post de oferta, talvez a pessoa não te conheça o suficiente, talvez ela não esteja interessada em contratar exatamente naquele momento, mas se ela tem o perfil de ser o teu cliente, com certeza ela vai estar interessada em saber mais sobre aquele assunto. E o ideal também é que a gente pode usar nesses posts de atração cases, como fulaninha, como eu ajudei a empresa X, como eu ajudei fulano a resolver tal problema, ou a conquistar tal resultado, a realizar tal sonho, a se livrar de tal problema. E aí você vai convidar no final desse post a pessoa para te acompanhar no Instagram e saber mais sobre aquele assunto, a conhecer mais detalhes de como fazer isso. Então, essa é a primeira ação. Se você quer vender mais, se você quer ter mais agendamento, você precisa focar a tua energia hoje nisso. Pelo menos uma vez por semana, esse conteúdo tem que estar ali no teu feed. E esse conteúdo precisa ser impulsionado, porque não adianta tu fazer e ele ficar só ali, tá? Você tem que fazer com que ele chegue para pessoas que ainda não te conheçam. Se você não fizer esta ação, todo o teu esforço restante, ele é em vão. Por quê? Você vai ficar falando sempre com as mesmas pessoas e você não vai aumentar as suas possibilidades de vendas. Eu já vou responder as dúvidas de vocês, tá? Podem ir colocando aqui e eu vou responder todo mundo. Então, esse é o primeiro passo. Esta é a primeira ação para quem quer ter mais agendamento, ok? Antes de eu falar as outras duas ações, acho que é Jaziel, né? Jaziel, acho que é isso, né? Jaziel. Se não for Jaziel ou Gesiel, você me corrija aqui, por favor. Sou cantor gospel. O que devo fazer para o público me conhecer? Jaziel, exatamente essa questão, assim, ó, eu não trabalho com quem quer, não são as estratégias que eu uso aqui, tá? Para quem quer usar isso aqui para ser popular, né? Então, assim, eu não converso nessa linha. O meu trabalho aqui é falar assim, o que você deve fazer aqui nas redes para conseguir vender o teu serviço. Vender aquilo que você vende, tá? É nesta linha que eu converso, são essas estratégias. Para quem quer ser cantor, existe toda uma outra linha, né? Junto com uma estratégia de relações públicas, junto com uma estratégia de viralização, que realmente não é o assunto que eu trago aqui, tá? Então, vou ficar te devendo esta. Existem muitas ações, mas como não é o papo por aqui, eu não vou me aprofundar nisso. Vamos lá. Segunda ação, tá? Se a primeira é trazer as pessoas até o meu perfil, é fazer com que as pessoas que ainda não me conheçam cheguem até mim, a segunda ação, a segunda estratégia fundamental que vocês têm que incluir aí na rotina de vocês é fazer boas ofertas. Uma vez por semana, no mínimo, você precisa sim apresentar o teu serviço. Você precisa sim convidar as pessoas, seja para agendar o horário, seja para agendar uma reunião contigo para fazer a reunião de briefing, seja para comprar o curso que você está vendendo, seja para fazer uma encomenda, seja para participar da tua mentoria, seja para conversar contigo para entender melhor os teus serviços. Tudo vai depender daquilo que você vende, né? Então, assim, se eu vendo um projeto, eu vou chamar as pessoas para uma reunião.
para entender melhor o projeto delas. Se eu tô vendendo agendamento de horário, né? Se eu tô vendendo um tratamento estético e eu vou fazer agendamento de horário, eu vou convidar as pessoas para agendar. Por que eu tô falando sobre oferta? Porque também existe um mito dentro da internet que a gente não deve fazer oferta, que a gente deve ficar criando conteúdo. Além disso, boa parte das pessoas, né? Isso é do brasileiro em geral, assim, tem receio de vender, acha feio vender. E aí vocês acabam não fazendo as ofertas. Existe um outro extremo, que também é errado, que são as pessoas que só fazem ofertas, né? Aquele feed vitrine, que tu fala só do teu serviço o tempo todo, só apresenta o teu serviço. Então, se você só apresenta o teu serviço, você vai estar esquecendo a primeira estratégia que a gente conversou, que é atrair novas pessoas para te conhecerem. E se você não fala do teu serviço, eu vejo muitas pessoas que eu faço avaliação de perfil e que eu não consigo identificar qual é o serviço que ela vende. Porque não tem lá o destaque apresentando e não tem uma mísera oferta, pelo menos ali nas 3 primeiras fileiras de posts que tem. Então, uma vez por semana você deve fazer. Só que não adianta também eu fazer só um modelo de oferta. Não adianta só eu colocar assim, consultoria financeira, agende seu horário, né? Agenda aberta para corte de cabelo. Eu posso ter essas ofertas, que são as ofertas diretas, eu posso ter. Mas é importante que você tenha o que a gente chama das ofertas indiretas. As ofertas indiretas são quais? São num estilo muito similar aos posts de atração. Qual é a diferença? Se no post de atração eu tô falando que o caminho, eu falo de um problema ou falo de um desejo, de uma vontade do meu cliente, e eu falo que o caminho para resolver é A, B, C e convido ele para me acompanhar para saber mais, no post de oferta eu vou falar que o caminho para resolver é contratar o serviço X e vou fazer o convite para ele. E não entendam oferta como uma promoção, como a necessidade de ter uma promoção. Entendam oferta como a apresentação do serviço. Qual é o ingrediente fundamental nessa oferta que faz toda a diferença? É o ter um depoimento ali no meio. É ter alguém comprovando que aquilo que eu tô falando realmente funciona. É também eu usar ações do tipo, entenda como funciona o serviço X. Para quem é o serviço X? Esse tipo de post ou esse tipo de vídeo também funciona muito bem. Porque muitas vezes a pessoa pode achar que o teu serviço, será que é para mim? Será que ele resolve tal problema? Será que ele resolve tal coisa? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente explicar aquilo que a gente vende, maiores são as chances das pessoas comprarem. E um outro detalhe, quanto mais a gente apresentar o nosso serviço por perspectivas diferentes, maior é o número de pessoas que a gente impacta. Porque, vamos lá, eu tenho a comunidade Marketing Pro, né, que eu vendo. Se eu faço só post falando inscrições abertas para a comunidade Marketing Pro, eu vou chamar a atenção de quem? De quem já sabe que eu tenho a comunidade, de quem estava esperando as inscrições abrir para a comunidade. É uma parcela do público que me segue. Talvez tem pessoas que começam a me acompanhar e ainda nem sabem que a comunidade existe. E aí eu posso ter um post falando como funciona a comunidade Marketing Pro. E explicar o que eu vou colocar nesse como funciona. A estrutura básica que ela tem, da lógica de funcionamento, mas eu vou dar destaque para quê? Para os diferenciais que ela tem em relação aos cursos de marketing tradicional. E no final, eu vou convidar as pessoas para fazer parte. E eu vou atrair uma outra parcela de público, que ainda talvez não tivesse tanto conhecimento do produto. Quando eu vou lá e explico
para quem é, e eu destaco a linha que eu trabalho para os profissionais liberais, para quem hoje está aí tentando usar o digital, mas não consegue ter resultado, para quem está fazendo 1000 coisas, gastando muito tempo e não consegue nem aumentar o número de seguidores. Então, quando eu falo essas características, as pessoas se identificam e falam: caraca, acho que isso aqui é para mim, deixa eu ver mais detalhes, deixa eu chamar aqui no direct para ver como funciona. Então, pensem comigo, se uma vez por semana você apresentar o teu serviço e fazer um convite, seja para as pessoas se inscreverem, seja para as pessoas agendarem uma reunião contigo, seja para as pessoas te chamarem no direct, seja para as pessoas te chamarem no WhatsApp, para conversar sobre, no final do mês você fez 4 apresentações do teu serviço. Então, você pode falar assim: 4 apresentações que você fez ali, com abordagens distintas, com a oferta direta, com as ofertas indiretas. E aí você pode ter 1000 seguidores. E isso, cada post chega em média para 200 pessoas, né? Olha a possibilidade de negócios que você está tendo. Porque você está atraindo pessoas distintas e está falando a respeito daquilo que você trabalha. Então, se você não faz oferta, dificilmente as pessoas vão comprar. É muito raro você só fazer conteúdo e alguém vir te perguntar: ai, você faz isso? Acontece? Acontece. Muitas vezes eu dou uma aula no YouTube e lá nos comentários tem pessoas perguntando: ah, você faz esse trabalho? Você executa isso para as pessoas? Ou você tem um curso? Só que isso é raro. A venda acontece quando eu apresento o serviço, quando eu falo a respeito dele. E daí, quando eu começo a falar, e olha o outro ganho aqui que é extremamente importante, tá? Prestem muita atenção nisso aqui. Eu sempre falo que marketing, ele nunca é 1 mais 1 igual a 2, né? Ele não é matemático. Ele não é matemático. Por isso que é importante a gente fazer várias apresentações do nosso serviço, porque a gente começa a identificar qual dos ganchos, qual dos argumentos, qual formato de apresentação está atraindo mais pessoas. Quais as dúvidas que as pessoas estão vindo te perguntar. Quando a gente abre o olhar para isso, primeiro, né, quando eu começo a fazer a apresentação do serviço e as pessoas começam a fazer perguntas e eu abro o olhar para as dúvidas que as pessoas estão tendo, ou eu começo a prestar atenção de, quando eu apresento dessa forma, quando eu uso este argumento, funciona, quando eu uso este argumento as pessoas compram, eu começo a melhorar o quê? Eu começo a melhorar as minhas ofertas. As minhas ofertas ficam cada vez mais interessantes. A própria comunidade que eu vendo foi exatamente esse processo. Eu entrei com uma apresentação da comunidade num viés muito diferente do que é o viés que eu abordo hoje. Por quê? Porque eu fui identificando que quando eu abordava por A, despertava mais interesse. Quando eu abordava por uma outra característica que ela tinha, não despertava tanto interesse. Só que isso, assim, por quê? A gente tem muitas possibilidades de apresentação, tem muitas estruturas de ofertas que a gente pode fazer. Dentro do serviço de cada um de vocês, eu tenho certeza que ele tem várias vantagens diferentes. Pelo menos umas 3 ou 4 vantagens ele deve ter. Pelo menos uns 2 ou 3 diferenciais, que talvez você nem se perceba como diferencial, ele tem. E quando a gente vai apresentando isso, a gente vai tendo o melhor dos mundos, que é o feedback do mercado. E aí o nosso esforço vai reduzindo, porque a gente vai naquilo que é mais certeiro. Só que a oferta só funciona se eu tenho pessoas para ver a minha oferta. Por isso que a ação número 1 precisa ser o foco em atrair público. Então, se você tem um post por semana para atrair pessoas novas que você vai impulsionar, tem mais gente te conhecendo, mais gente chegando. E você precisa obrigatoriamente ter um post de oferta por semana. E essa oferta semanal que você faz, é muito importante que você coloque ela no feed
que você leve ela para os stories. E agora vem o passo número 3, que é para onde você deve levar a oferta também. O passo número 3 é algo que é muito pouco falado hoje dentro das ações de marketing digital e que é um elemento extremamente importante. Eu fiz inclusive uma aula inteira sobre isso há umas 2 semanas, se eu não me engano, lá no YouTube. O passo número 3, para quem realmente quer vender mais, é criar uma base de contatos. Quando você cria uma base, e onde a gente cria a base de contatos, né? A gente cria a base de contatos num grupo do WhatsApp, um grupo VIP, um grupo fechado, não é aquele grupo aberto que todo mundo fica mandando mensagem, não é aquele grupo de troca, que a galera fica falando bom dia, boa tarde, boa noite, mandando corrente de oração, mandando isso e aquilo. É um grupo fechado, onde quem fala é você. Por que ter uma base de contatos é tão importante? Porque se eu coloco alguma coisa no meu feed, se eu coloco alguma coisa nos meus stories, no feed chega para mais ou menos 2% do público que me segue. Nos meus stories chega para mais ou menos 10% do público que me segue. Quando eu tenho as pessoas dentro do meu grupo do WhatsApp, que é a minha base de contatos, quando eu coloco uma mensagem lá dentro, chega para todo mundo. Eu tenho certeza que aquelas pessoas vão ver aquela oferta. Além disso, quem entra no grupo já é um filtro, porque eu tenho pessoas aqui que me seguem por N motivos, né? Tem só os curiosos, tem os que querem saber só de conteúdo e tem aquelas pessoas mais interessadas. Então já é um filtro, já é um público mais qualificado. E hoje o segredo, assim, das pessoas que vocês veem vendendo muito, aumentando os seus resultados constantemente, com menos esforço, com menos investimento, são pessoas que se preocupam em criar base de contatos. Então, vamos pensar, vou pegar o exemplo que eu estava falando antes, da clínica de estética, que pode servir para um salão de beleza, pode servir para um escritório de contabilidade, pode servir para qualquer negócio, tá? Você tem ali, naquele grupo, tem aqui as pessoas que te seguem, barari, barará, você convida as pessoas para entrar naquele grupo, certo? Para entrar naquele grupo. Qual é o argumento? Quem entrar naquele grupo vai receber uma vantagem, vai receber informações em primeira mão, pode receber ofertas especiais, pode receber notícias, né? Pode receber dicas, conteúdos que ajudem a pessoa dentro da linha que você trabalha, né? Quem trabalha com consultoria empresarial, por exemplo, pode convidar, assim, quem está no grupo vai receber informações sobre o mercado, vai receber trabalho com consultoria de processos, vai receber informações sobre novas técnicas de processo. Quem a Elze colocou micropigmentação, né? Vai ter preferência no agendamento, onde vai liberar a agenda. Então, se você coloca todo mundo que entra em contato contigo, seja para pedir informações, para tirar dúvidas, você faz o convite para a pessoa vir para o grupo. Se pelo menos uma vez por semana você convida quem está ali te seguindo no Instagram para entrar naquele grupo. Se você coloca os clientes que você já atendeu dentro daquele grupo, você mantém contato com eles frequentemente. E aí, quando você faz uma oferta, é muito importante você enviar aquela oferta ali no grupo. É muito importante as pessoas saberem que para quem é, como funciona. E lá nesse grupo você pode inclusive, como ele é fechado, você pode inclusive abrir ele uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Para quê? Para que as pessoas tirem as dúvidas, para que as pessoas conversem contigo, né? Conversem diretamente com você, seja para saber se aquele serviço é o melhor para ela ou não é para ela, para as pessoas te contarem um pouquinho qual é a situação, qual é o negócio dela, para que você possa dar uma orientação. Então, criar o grupo trazendo vantagens. Então, pensa aqui comigo a lógica, tá? Se você põe a tua energia hoje em criar um post por semana para atrair pessoas novas para te conhecerem, essas pessoas chegam no teu Instagram,
você traz essas pessoas para um grupo VIP. Tu vai trazer todo mundo? Não, tu não vai trazer todo mundo para o grupo. Mas você vai trazendo uma parcela para esse grupo que você já vai filtrando os mais interessados. E você faz uma apresentação do teu serviço, uma oferta do teu serviço semanalmente. Você está botando a tua máquina de vendas para girar. Ah, tem as ações de relacionamento aí no meio? Tem as ações de relacionamento, mas a gente não vai aprofundar hoje. As ações de relacionamento são importantes, são. Mas se você se preocupar hoje em organizar essas 3, e principalmente, se você se preocupar nesse restinho de semana ou no início da semana que vem, em começar a organizar a tua estratégia de atração de novas pessoas, o teu jogo começa a mudar. Porque, me conte, quem tá aqui que tá um tempão criando conteúdo, tá aí tentando fazer vídeo, ou tentando fazer dancinha, ou tentando fazer posts, e não consegue aumentar os seguidores? Quem é que passa por essa situação? Quem tá aí cansado de, poxa, eu faço um monte de coisa aqui, mas continuo com 200 seguidores, não aumenta 10 no mês. Então, pensa, se você investir R$100 no mês, e esses R$100 te trouxerem 50 novas pessoas todos os meses, tá? Tô botando um valor médio alto, de R$2 por novo seguidor. É um valor alto, tô jogando alto. Mas pensa comigo, 50 novas pessoas chegando no teu Instagram e te seguindo todo mês, tá? Todo mês 50 novas pessoas chegam ali. E dessas 50, se hoje você vendesse para 5 novas pessoas comprando de você. E pensa nesse jogo no médio e longo prazo. Né? Eu tô trazendo essas 50 pessoas que vão ficando. Todas ficam? Não, nem todas, mas a maior parcela fica. E se a cada mês você for aumentando 5 vendas, 5 vendas, 5 vendas, que é para 10% desse público que te segue, isso faria diferença hoje nos seus resultados? A Euse colocou eu, né? Tipo, que tá fazendo. A Denise colocou eu que tá fazendo. É isso, por quê? Por que a gente não consegue crescer seguidores? Porque não dá para depender do orgânico, né? Quando a gente fala orgânico, a gente tá falando daquilo que não tem investimento em mídia. Orgânico é quando a gente só posta e reza pro Instagram entregar. Só que ele vai entregar para quem te segue. Ele não vai entregar para pessoas novas. Então, é muito importante, né, que a gente faça isso. A Kátia colocou, ainda estou exclusivamente no presencial. Kátia, eu não sei exatamente o que você vende, né? Mas aqui, quando eu converso com vocês, não importa se a tua execução, ela é no presencial ou ela é no... Ah, por exemplo, eu trabalho com mentoria. Não importa se a tua mentoria você executa pelo online ou executa no presencial. Eu tenho um salão de beleza que é exclusivamente presencial. Não importa, porque o que eu falo aqui para vocês é para vocês usarem o poder do Instagram, porque esse é o papel dele. Ele é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de mídia. Então, se a tua atuação é no presencial, não tem problema nenhum. Você vai direcionar os teus posts para a região que você atua. Você vai direcionar para a região que você atende. Porque isso aqui é uma ferramenta para ampliar a comunicação, ampliar a divulgação, fazer com que mais pessoas te conheçam. E não tem ferramenta melhor hoje para fazer isso do que o Instagram. A Delícias... Delícias de Dona Ângela. Às vezes até eu leio o nomezinho. Por exemplo, marmitas. Marmita é perfeito. Por quê? Você pode fazer a divulgação no raio que você atua. Já falei em algumas outras lives, né? Eu fiz exatamente essas 3 estratégias, tá? Essas 3 ações, essas 3 estratégias no bazar da minha mãe, que é um bazar de bairro. É algo físico. Algo físico. A gente criou alguns posts, impulsionou o quê? No raio de atendimento da loja. No raio de atendimento da loja. A gente criou um grupo
no WhatsApp, fechado, criou aquele grupo, todo mundo que chegava na loja, fosse comprador ou não, todos os contatos de clientes antigos, a gente enviou o convite para entrar no grupo. E começou toda semana botar foco em uma oferta. Então, essa semana vamos trabalhar aqui com os produtos de roupa de cama. E era produto, né? Era produto físico. Então, toda semana a gente divulgava aqueles produtos, explicando qual era o diferencial, que material era, quais as opções que tinham, estimulando as pessoas a comprarem aquilo. E enviava aquela mesma oferta no grupo. No caso dela, que era produto, a gente sempre colocava uma vantagem ou de desconto ou de parcelamento mais facilitado exclusivamente para quem estava no grupo. Botando isso para rodar, a gente aumentou em 50% as vendas. Botando foco nesses 3 pontos. Agora vamos lá, né? A marmita saudável. Aí lá no grupo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o cardápio, eu vou apresentar os detalhes de como funciona, eu posso colocar uma receitinha de vez em quando, vou falar das vantagens, né? Lembrar as pessoas das vantagens da alimentação saudável. Mas eu preciso botar isso para rodar. Esse jogo tem que rodar completo, né? Trazer as novas pessoas e apresentar o meu serviço para elas. E tê-las no grupo para garantir que elas recebam essas informações, que elas recebam essas ofertas. Quem aqui hoje faz post estrategicamente pensado, e tenda post, seja post com imagem ou vídeo, estrategicamente pensado para atrair novas pessoas para o seu perfil? Quem tem clareza hoje? Quem está fazendo isso de forma consciente? Vocês fazem? Porque um dos problemas é isso, né? A gente aprendeu, a grande maioria das pessoas aprenderam que faça posts e tá tudo bem. Saia fazendo posts alucinadamente. E aí você não tem clareza do porquê você tá fazendo. E eu tenho que ter essa clareza. Isso aqui eu tô fazendo para conversar com quem ainda não me conhece, para fazer com que as pessoas cheguem até aqui. Isso aqui eu tô fazendo para estimular as pessoas a comprarem. Isso aqui eu tô fazendo para me relacionar, para fazer com que as pessoas confiem naquilo que eu vendo, para que elas entendam melhor aquilo que eu tô vendendo e queiram me contratar. Quem aqui hoje age dessa forma, intencional, dentro do seu Instagram? Então, assim, esse é o jogo que precisa ser jogado, tá? Esse é o jogo que precisa ser jogado. Então, meu convite para vocês é: olhem para as ações de vocês, verifiquem se vocês estão fazendo essas 3 etapas. Se vocês ainda não estão fazendo, meu convite é: comecem pela estratégia de atração. Coloquem energia em atrair novas pessoas para o Instagram de vocês, tá? Isso é extremamente importante. Denise, eu faço, mas tenho dificuldade de demonstrar as vantagens do produto. O que você vende, Denise? Se você me colocar aqui o que você vende, quem sabe se eu entender o que você vende, eu consigo te ajudar. Então, vou tomar uma água até que tu escreva aqui. Porque é muito importante, isso, bem legal a tua pergunta. Eu já vou explicar uma coisa para vocês que talvez seja o problema de muitos aqui, tá? Mas eu falo isso por experiência prática, né? Pelas mentorias que eu dou, pela comunidade, pelas ações que a gente faz aqui na agência. Antes de eu falar sobre essa questão da Denise, se ela escrever aí o que ela vende, eu vou tentar fazer o exercício com ela. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Dia 2 de setembro, é um sábado. Eu vou fazer uma imersão. Vai ser uma imersão no YouTube de 3 horas, né? Das 9h30 ao 12h30, onde eu vou repassar para vocês, de maneira muito prática, tá? A estratégia completinha que vocês precisam fazer para sair dessa confusão de trocentas mil ações, mostrando modelos de posts, detalhando cada uma das ações, para que vocês realmente coloquem o Instagram para girar.
né, para que vocês entendam quais são os pontos principais que vocês devem ter foco. Quem ainda não está no grupo que eu aviso das aulas ao vivo, né, entre no grupo, digite aqui nos comentários, coloca nos comentários, Aulão Pro. Aí vocês vão receber o convite para entrar no grupo para receber os avisos, tanto das aulas que eu faço toda segunda-feira, como também vão receber as informações, tá? A Denise colocou comida caseira e fitness. Comida caseira e fitness e eventos. Bom, aí a gente já tem um problema, né, Denise? É comida caseira, é uma comida fitness caseira? É isso? E aí, se for isso, é aulão, Elane. Não é aulão. Vou digitar aqui, ó, para vocês verem direitinho como é. Aulão Pro. Eu já vou falar sobre o teu caso. O que é muito importante, tá? Para que a gente consiga criar bons conteúdos. É a gente entender quem é o nosso público. Que foi o que eu falei no início. Eu só consigo criar bons conteúdos, eu só consigo criar bons posts quando eu tenho a minha base bem preparada. O que é ter a minha base bem preparada, tá? A minha base bem preparada é eu definir e entender qual cliente eu quero atrair. Quem são essas pessoas? E eu entender quais são os problemas delas que eu resolvo. Porque se eu não faço esse entendimento, eu não tenho recheio para fazer os meus posts. E aí os meus posts viram conteúdão solto, entendeu? Eles não conversam com ninguém. Pelo outro lado, é muito importante eu olhar para os meus serviços e entender quais são os diferenciais naquilo que eu faço. O que eu faço de diferente do que tem no mercado? Quais são os pontos de diferenciais que eu tenho? Isso é extremamente importante, porque se eu não sei quais são os meus diferenciais, que argumento eu vou usar na hora de atrair os clientes? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Cadê? Da Denise, né? Que a Denise faz uma comida fitness. Com quem que a Denise quer falar? Primeiro ponto. A Denise vai falar com... Quando eu faço alimentação fitness, eu posso falar para quem? Eu posso falar para quem está buscando emagrecer. Eu posso falar com quem simplesmente quer ter uma alimentação mais saudável. Ou eu posso falar com quem é mais fitness mesmo, né? Que tá aí querendo ganhar massa muscular, né? Que tem essa vida mais de academia. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender, Denise. Com quem desses públicos você quer falar? Minha comida serve para todos. Pode até servir para todos. Mas com certeza, nas características da alimentação que você faz, porque uma comida fitness, ela pode ser só saudável, ela pode ser low carb, ela pode ser só sem glúten, mas não ser low carb. Então, quais são daí as características da tua comida? Porque daí a partir desses dois pontos, quando eu sei quem é o público prioritário e quais são as características da minha comida, de repente a tua comida, ela é fitness, mas ela tem sabor, ela é gostosa, ela é variada. Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar com mães que não têm tempo para cozinhar, mas querem ter dentro de casa uma alimentação saudável, não querem ficar comendo essas marmitas mais pesada, mais gordurenta, né? Eu quero falar com as pessoas que querem ter uma alimentação mais regrada, seja para ganhar massa muscular ou estão em busca de emagrecimento. A partir disso, eu começo a colocar os argumentos. Porque a comida saudável ou a comida fitness pela comida fitness, ela é vazia se eu não coloco ela no interesse do meu público. Então, esse é o exercício que a gente tem que fazer. E como fazer esse exercício da maneira correta é o que eu vou ensinar para vocês na imersão do dia 2. A gente vai construir tudo junto. A base para que vocês tenham um recheio consistente. Eu vou mostrar
uma estratégia simples, com início, meio e fim, para que vocês botem o Instagram para rodar, e vou explicar também quais são os cuidados para fazer isso da maneira correta. Porque se eu não construo o post da maneira correta, também não adianta. Se eu não uso os argumentos certos na hora de fazer uma oferta, não adianta. Se eu não tenho uma apresentação do meu serviço voltada para o interesse do público, vira uma apresentação técnica que as pessoas não entendem e não se conectam. Então, quando você tenta vender só comida caseira e fitness, ela fica vazia. Se eu olho para o meu público principal, eu boto essas vantagens na vida dela. Entende a diferença? Então é por isso que muitas vezes você não consegue se conectar, porque você pode estar falando só da tua marmita, só da tua comida. E não falando dos ganhos, porque você não sabe necessariamente para quem você está levando esse ganho. E daí a comunicação fica o quê? Fica vazia. Se eu não sei para quem eu quero falar, eu não sei que vantagens eu vou destacar. Isso impacta até mesmo na escolha dos diferenciais, porque a gente pode começar um produto com alguns diferenciais. E a gente pode ir refinando esses diferenciais, pode ir aprimorando. Só que esses diferenciais, eles têm que ser importantes para quem vai comprar. E daí, se eu não sei para quem eu quero vender, pouco importa. Né? Pouco importa. Porque aquilo que a gente vende tem que fazer sentido para as pessoas. E essa é uma grande falha, que muitas vezes a galera fala assim: o marketing digital não funciona para mim. Não é que ele não funciona para você. E também não é culpa tua, entendeu? É porque muitas vezes você vê as pessoas falando aleatoriamente, né? A gente tem muita informação hoje sobre marketing digital. E isso leva vocês a uma confusão muito grande. Daí você vê alguém falando assim: não, simplesmente saia fazendo posts. Cara, e tu não tem formação em vendas, tu não tem essa obrigação de saber sobre estratégias de marketing e vendas. Tu tem que saber sobre a parte técnica daquilo que você faz, daquilo que você vende, né? E a gente tem o hábito de falar sobre o quê? Sobre a parte técnica que a gente domina. Então, quando eu escolhi falar de marketing digital voltado para profissionais liberais que têm essas características, o que eu tive muito cuidado de fazer? Escolher os temas que mostrasse quais são os pontos importantes. A montar uma comunidade que não é um curso lá com várias aulas. Não, é um lugar onde você entra, fala qual é a tua necessidade e eu te dou orientação exatamente do que você deve fazer. Vou dizer, assista essa aula e faça essa ação. Além disso, o que eu faço? Eu digo assim, faça essa ação e traga para cá para eu analisar e validar. E te dar os pontos que você precisa ajustar. Por quê? Porque eu sei que o meu público não tem um conhecimento aprofundado. Quantos aqui já não compraram vários cursos de marketing e não conseguiram executar? Ou tentaram implementar e não deu certo? Por quê? Porque eu sei que é difícil pegar uma estratégia genérica e adaptar para a realidade de vocês. Por mais que vocês recebam, vou comprar aqui esse templatezinho de posts. Mas aí você vai lá e tu não tem um recheio. Ou como você não tem a lógica de vendas na cabeça, não tem o hábito de escrever materiais de vendas, você começa o post falando o quê? Da parte técnica. E não falando do interesse do público. Então, mas como que eu cheguei na construção do meu serviço? Eu cheguei na construção do meu serviço olhando para as necessidades do meu público. E quando eu vou apresentar o meu serviço, consequentemente, ele dá fit exatamente com as dores que as pessoas têm. De não gostar de aparecer, de ter que postar todo dia e não ter tempo, de fazer e não ter resultado. Então, a gente só consegue construir alguma coisa quando a gente tem clareza do público. Certo, minha gente? Já falei mais do que o prometido aqui, né? Mas me contem, essa live ajudou vocês? Quero saber se ajudou, se entenderam aqui quais são as 3 ações que vocês precisam fazer, se tiveram bons insights, me contem, me contem. Ajudou, não ajudou?
No mais, quem ainda não entrou aqui no grupo, seja para participar as aulas de segunda-feira, gente, são aulas mesmo, né? Tem slide, tem passo a passo, tudo bem detalhadinho. Quem ainda não entrou, digita aqui Aulão Pro. Vocês vão entrar no grupo para receber o aviso das aulas. E no dia 2 de setembro eu vou fazer a imersão. Na imersão a gente vai pegar toda essa lógica de estratégia. Uma estratégia muito simples para quem trabalha sozinho conseguir executar sem perder tempo, né? Sem passar horas e horas dedicando a isso. E no final, daí muitas pessoas falam, lá vem mais uma imersão só para vender. Vai ter venda no final, óbvio, vai ter uma oferta. Eu vou abrir as vagas para a comunidade, mas as vagas da comunidade é para quem quiser continuar, é opcional. É opcional entrar na comunidade para quem quiser continuar contando com o meu apoio, com a minha validação, tendo mentoria quinzenal. Mas o conteúdo da imersão, e quem já participa das aulas de segunda sabe, o conteúdo da imersão, ele é prático. Se você pode escolher ir para a imersão, pegar o passo a passo, implementar sozinho, sem problema nenhum. Porque uma coisa que me incomoda muito é ficar fazendo ações só de vendas, né? Ficar só com um monte de gatilho. Então eu prefiro ensinar, mostrar para vocês um caminho, para que vocês comecem a ter resultado. E quem... Word, nem me notou. Tu botou alguma pergunta aqui? Word, eu não sei qual é o teu nome. Mas eu passei aqui e não tinha... E não vi nenhuma pergunta tua. Desculpa. Se tu quiser colocar aí de novo, ou se quiser me mandar no direct depois, eu te respondo, tá? Tenho que botar os meus directs em dia, que eu tô devendo resposta aí pra uma galera. Então, quem ainda não entrou no grupo, põe aí, reserve em agenda. Espero vocês no dia 2, certo, minha gente? Um beijo, uma ótima noite, tchau!